Opa pessoal, tranquilo? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou postar nesse canal, né? Meu nome é Gabriel e eu acho que a ideia do que eu quero mostrar aqui é como a internet funciona, mas de uma forma um pouco mais didática, porque tem muitos vídeos na internet hoje que apresentam os assuntos que eu vou querer comentar, né? Nessa série de vídeos que eu vou gravar, mas que não consegue juntar tudo muito bem. Até pode ter alguns conteúdos já disso, mas eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais do que eu vi, certo? Não, algumas coisas não vão ter um embasamento muito teórico, porque são coisas que eu não vou saber explicar, mas eu quero mostrar como funcionam as coisas, o que eu vi conforme eu trabalhei com isso, né? Então, esse aqui vai ser uma série de vídeos que eu chamei aqui Desvendando a Internet, né? E a ideia é a gente justamente ver o que é a internet e como que ela funciona, né? A parte da infraestrutura da internet. Então aqui tem uma apresentação básica sobre mim, né? Eu sou o Gabriel, tenho 21 anos. Eu estou cursando Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações na Universidade de São Paulo, na Poli. E eu tive 2 anos de experiência na área de telecomunicações. Eu comecei na parte de consultoria de redes. Então a gente trabalhava em conseguir CDNs para os clientes. Então basicamente baratear e otimizar a rede de provedores de internet. Eu trabalhei depois em roteamento em redes, né? Então parte de protocolo BGP. E depois eu trabalhei, né, com ferramentas para provedores de internet, que é a parte de monitoramento. Então, identificar ataques, mitigação de ataques DDoS. Então vamos lá, né? No caso, uma introdução aqui, né? O objetivo, como eu já falei, é entender como a internet, o que é a internet e como ela funciona. E algumas perguntas para incentivar a gente a pensar um pouco aqui e a seguir com esses vídeos você já parou para pensar como que o seu celular se conecta com o mundo? Não, a gente não pode simplesmente falar, o celular tá aqui o celular e ele conecta com o Wi-Fi e funciona tudo, né? Eu quero ir um pouco além disso, né? Então, como que conecta no Wi-Fi? O Wi-Fi ele se conecta com a internet como um todo e como que chega em um celular, por exemplo, que está na Europa, né? E aí a outra pergunta que também é a mesma coisa, né? O que acontece por trás das telas, né? Aí aqui é uma curiosidade que a internet ela surgiu, né? Evoluiu na década de 60, 70, não sei agora qual que é o antes ou depois, mas e hoje já estamos com 5 bilhões de pessoas usando a internet, né? Então é quase o mundo inteiro. E enfim, vamos seguir. Começar pelo básico, né? Definindo o que é a internet. Não tem uma definição muito precisa. Eu acho que o melhor jeito de definir é fazendo comparações, né? Então, a internet ela é uma rede de redes. O que seria isso, né? A analogia que a gente pode fazer seriam com cidades e estradas. Então, você pode imaginar que as cidades são pequenas redes, né, de internet e as estradas conectam essas redes, certo? Conectam as cidades e tudo isso forma um país, um estado, seja o que for. Então, seria uma rede muito grande com redes pequenas dentro. E a internet é basicamente isso, né? De forma muito geral. Seguindo também um pouco na mesma analogia, a gente tem que entender alguns tipos de redes, né? Então, a gente tem as LANs, né, que são Local Areas Networks, que são as redes privadas. Mais para frente a gente vai ver o significado mais aprofundado disso quando a gente for falar de IPs, né? Mas as LANs são redes privadas. Então, por exemplo, a rede da sua casa. Se você quiser fazer o teste, entrar no seu computador
e digitar, por exemplo, o comando, eu estou vendo se eu abro aqui, mas digitar o comando ipconfig, você vai conseguir ver que o seu IP ele tem um tipo específico. Provavelmente vai ser do tipo 192.168, que são dos IPs privados. Então, a rede da sua casa ela é uma rede privada. Ela é uma rede local, tá? E aí, dentro da sua casa, os seus celulares, os seus computadores vão ter IPs locais, né? Que não tem o acesso à internet. Então, eu tô vendo aqui se eu acho, ó. No caso meu aqui é esse aqui, ó, 172.17.210. Enfim, seguindo um pouco, a gente tem também as WANs, né? O que seriam as WANs? São interconexões de LANs, tá? Que conectam usuários, aplicativos, servidores que vão estar separados geograficamente. Tudo bem que a LAN também pode fazer isso, mas a WAN ela conecta as LANs. Ela é uma rede de WANs, que aí já entra mais o que é o conceito da internet. Então, a gente começa a trabalhar com IPs públicos que são anunciados e todo mundo tem acesso, né? Acho que um exemplo prático é a minha LAN da minha casa, a sua LAN da sua casa. Elas se conectam via WAN para trocar mensagens, por exemplo, de WhatsApp, né? Uma característica que eu coloquei aqui da internet é que ela é descentralizada, né? Não tem um centro da internet onde tudo tem que passar, né? Ela tem vários pontos, né? Cidades, regiões que o tráfego de internet ele tem que passar, mas não é obrigatório, né? Não tem o tráfego tem que passar por aqui, tudo eu vou conseguir ver porque vai passar por aqui. Não existe isso, tá? Ele é descentralizado. A gente vai entender um pouco como que ela funciona agora, de uma forma também bem geral, né? A internet. Então vamos começar com os dispositivos que têm acesso à internet, né? Então a gente tem alguns dispositivos que eu vou chamar de borda, tá? Mas não é uma definição muito boa, mas que são PCs, smartphones, notebooks, IoTs, que são tipo, Internet of Things, que são câmeras, luzes inteligentes, Alexa. A gente tem servidores também do Google, impressoras. Esses são os dispositivos que são a borda da internet, onde o usuário vai acessar alguma coisa, vai utilizar, tá? A gente tem aí também os dispositivos de infraestrutura, que aí é a parte que já começa a entrar na parte do backbone da internet, né? Que seria, por exemplo, roteadores. O roteador da sua casa ele é um dispositivo de infraestrutura. Os provedores de internet têm roteadores que são muito maiores do que os roteadores de casa, eles trabalham diferente, né? Mas a função dos roteadores é transportar os dados, direcionar os dados e não é bem traduzir, mas eles vão direcionar mesmo, né? Então vai chegar um pacote do seu celular no roteador, ele vai falar, esse pacote tem que ir para tal lugar, esse pacote tem que voltar. Outro tipo de dispositivo de infraestrutura são switches. Eles conectam dispositivos numa mesma rede, tá? Então, por exemplo, vários roteadores podem estar conectados num switch. Ele é um roteador, mas ele não vai em camadas tão profundas de roteamento, né? Ele é camadas mais acima e ele é um pouco mais físico, né? E a gente tem também, para a internet funcionar, pacotes, né? A definição dos dados de pacotes e protocolos. Então, os pacotes de internet eles são fragmentos que têm endereços IP que falam para onde os pacotes têm que ir, que é justamente o que os roteadores leem. Então, os pacotes eles contêm as informações da informação que você quer transmitir. Então, e eles usam protocolos para fazer isso, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? TCP e UDP. TCP é mais seguro, ele garante melhor a validade dos dados, né? E o UDP ele é mais rápido. E dependendo do processo que você for usar, você está vendo um vídeo ou se você está enviando uma mensagem, esses protocolos vão ser diferentes. E dentro desses protocolos aí você consegue
colocar uma infinidade de protocolos que usam esses dois para a internet funcionar. Então, vixe, a lista vai longe, né? Mas os protocolos eles servem para reordenar a informação. Então, o seu celular vai tentar buscar um vídeo na internet, ele vai baixar vários pacotes que vão ter a informação desordenada e que tem que ser reordenado depois para você conseguir ver um vídeo, por exemplo. Então, os pacotes eles servem para dar uma organizada nisso. A gente tem tipos de conexão, né, que eu acho também uma parte física importante, que é bom a gente entender. Começando pela fibra ótica, né, que é muito utilizada hoje, né, em cabos submarinos, na própria casa, que chega da internet da rua, entre roteadores, na estrutura física de provedores de internet. É muito utilizada a fibra ótica. Por quê? Porque ela é em alta velocidade. E a ideia é que os roteadores eles têm sistemas que ficam piscando mesmo a luz, né? De forma simples, né? Fica piscando a luz e essa luz ela vai por esse cabo que ele é espelhado e chega até uma outra ponta que vai ter algo que vai ler essa luz piscando, né? Então, na velocidade da luz é muito mais rápido do que, por exemplo, cabos de cobre, que passa por energia elétrica, e aí já é um pouco mais complexo, mas ele é bem mais lento que cabos de fibra ótica. A gente tem aqui alguns exemplos, né, de satélites da Starlink, temos torres de celulares de 4G e 5G, e a gente tem também o Wi-Fi, que seria os roteadores de casa, né? Mas o principal, o que a gente vai levar em consideração, que tem que assumir que vai ser sempre usado, é cabo de fibra ótica, tá? Que passa por baixo da terra aqui em São Paulo, né? E, enfim, a gente vai assumir que é tudo em fibra ótica. Algumas métricas que a gente tem que levar em consideração, que são preocupações de provedores de internet, não só para o usuário final, mas para eles mesmo, que é a latência de conteúdos, né? Então, a latência ela é o tempo de resposta que demora para você ter de algum servidor, por exemplo. Então, se você estiver jogando, eu jogava, por exemplo, Counter-Strike, né, CS, e você tinha o ping lá, né? O ping nada mais é do que a latência, é o tempo que demora para você enviar um pacote para o servidor e ele voltar até você. Então, ele define o tempo que justamente demora para ir e voltar. E uma outra métrica, que é a largura de banda, que é o quanto cabe, quanto consegue passar numa conexão e carregar dados. Então, por exemplo, se você for enviar um pacote numa internet de 100 megabytes por segundo, você pode enviar, entre aspas, um pacote de 100 megabytes que ele vai passar em 1 segundo nessa conexão, né? Também é um pouco mais complexo, mas na sua casa você, por exemplo, tem internet de 100 mega, 200 mega, que é justamente o quanto a infraestrutura da rede da sua casa consegue aguentar de capacidade, né? Acho que a analogia que a gente pode fazer seria com um cano que passa água. E chega uma hora que você coloca tanta água que chega num limite dele de capacidade, né? Então, essas métricas são fundamentais para a gente entender e determinar a qualidade da conexão da internet, né? Outro assunto também importante, que aí já é uma parte que é mais específica, que não é muito conhecida, né? É a parte dos provedores de internet, tá? Vamos começar falando da classificação de provedores de internet. Então, tem tiers de provedores de internet, tá? Que seriam níveis de classificação de provedores. E a gente começa analisando pelos tiers 1, né? Que são provedores imensos, tem cobertura global de internet, né? Então ele está posicionado em vários países, vários continentes. Alguns exemplos que eu coloquei aqui é Lumen e Sparkle, né?
E eles têm, tem infraestrutura aqui no Brasil, tem infraestrutura na Itália, tem infraestrutura nos Estados Unidos, e eles conseguem conectar entre eles mesmo, né, a própria infraestrutura de um país para o outro e de um continente para o outro, né? Então, são os maiores. A gente tem os Tiers 2, que são provedores de médio porte. Então, a gente classifica mais eles quando são conexões regionais, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a Vivo e a Claro. Tudo bem que ainda é um pouco complexo, né, o caso da Vivo e da Claro, mas seria um exemplo simples de provedores locais que a gente pode conhecer aqui no Brasil. Então, eles conectam o país inteiro. Então, você tem Vivo no norte, no nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E a ideia é que eles vão utilizar da infraestrutura de Tiers 1, né, para montar a sua infraestrutura. No caso também é um pouco mais complexo aqui do Brasil, mas para se conectar, por exemplo, com outros países, eles compram tráfego, compram a utilização da rede de Tiers 1 para conseguir fazer conexão com outros países e outros continentes. Tá? Então, assim a gente vai para o Tier 3, que seria a mesma lógica. Os Tier 3 são menores ainda, são atendimentos locais, né? Um fato interessante é que aqui no Brasil a gente tem, se não me engano, mais de 14 mil provedores de internet no total, né? E eles são locais, né? Então atendem, por exemplo, cidades pequenas, algumas cidades. E eles compram tráfego de Tier 2. Então eles utilizam a infraestrutura de Tier 2 para passar o tráfego, por exemplo, para uma outra cidade, para um outro país, para um outro continente. Então vai fazendo essa cadeia, tá? Provedores locais existem muitos, então também não cabe aqui a gente colocar exemplo, né? Mas, e aí indo um pouco mais para a definição de provedores de internet, eles são empresas que fornecem o acesso à internet não só para usuários finais, tá? Mas também para outros provedores de internet. Então, essa é a definição simples de provedores de internet. E a função deles, né, é fornecer a infraestrutura para a casa das pessoas conseguirem ter o acesso à internet e atribuir IPs a regiões, a locais, a casa das pessoas, para justamente conseguir anunciar isso para a internet e ter acesso, tá? Aqui é só uma também bem superficial, já introduzindo um pouco do conceito, que é o processo de conectividade entre um celular e um servidor, por exemplo. Então, você clica num link do Google aí na sua casa, esse link vai redirecionar, né, para um roteador, né, do provedor de internet, e aí o roteador do provedor de internet, do ISP, né, que a gente chama, ele vai rotear esse pedido através da infraestrutura de rede deles para as conexões que ele tem com outros provedores, que em algum momento isso vai se roteando e vai chegar até algum servidor do Google, por exemplo, né? E depois vai fazer o mesmo, não exatamente o mesmo caminho, mas vai fazer a mesma lógica, que é voltar esse tráfego depois até o dispositivo que você tinha clicado no Google, para você receber a informação de volta, você fazer o download desse conteúdo. Ou o upload também funciona da mesma forma, né? Aqui eu botei a finalização, mas eu ainda vou querer falar mais algumas coisas, mostrar algumas curiosidades que são interessantíssimas. Mas aqui, basicamente, você tem na internet os ISPs, que são os provedores de internet e a sua infraestrutura. Você tem as tecnologias físicas e virtuais, né, da internet, então fibra, 5G, e você também tem os protocolos de rede, TCP, UDP, HTTP, BGP, seja o que for, para fazer a internet funcionar. Então é uma conexão meio que desses três pontos, né? Eu acho que por enquanto isso eu vou mostrar agora alguns dados interessantes.
Então aqui eu montei uma visualização para tentar instigar vocês a entender o que acontece na internet, porque tem muita coisa aqui. Até mesmo eu não sei o que acontece, né? Mas eu queria instigar um pouco para continuar vendo esses vídeos que eu vou gravar, né, futuramente. Mas vamos supor, por exemplo, um usuário. Então isso aqui seria uma LAN, né, que a gente falou atrás lá. Que seria uma rede local que tem o roteador aqui da casa e tem os usuários, né. Esse usuário, por exemplo, ele quer acessar um conteúdo no Google, seja o que for, o Drive, enfim, algum arquivo que ele salvou no Drive, vamos supor, né. Ele clicou lá no celular dele, no arquivo do Google, e você tem que baixar esse conteúdo. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma requisição do celular desse usuário até o roteador da casa dessa pessoa. Esse roteador ele vai rotear até a infraestrutura de um provedor de internet, tá? Então, do seu roteador da sua casa vai até o roteador do seu provedor, se é Google, claro, seja o que for. E existem algumas possibilidades do tráfego dele seguir, tá? Se esse provedor, ele, por exemplo, tiver uma CDN do Google, que também eu vou explicar mais futuramente, mas é um servidor do próprio Google dentro da rede do provedor, que agiliza o tráfego. Então, às vezes esse conteúdo do Drive que o usuário mandou, né, ele vai estar dentro já dessa CDN, dentro desse servidor no provedor. Então, vai do seu roteador para o roteador do provedor, vai até a CDN e essa CDN vai responder, vai fazer enviar os pacotes de volta até o usuário, tá? Mas esse é um caso já que o provedor tem que ter uma certa infraestrutura para isso. Outro caso seria o provedor ele ter conexão com os servidores do Google, tá? Eu vou explicar também o que é o X e o resto aqui. Então ele pode ter uma conexão direta, um cabo direto com a infraestrutura do Google, e aí ele puxar esse conteúdo que vai estar dentro do Drive da pessoa que vai estar nesse servidor aqui, por exemplo, tá? Então o Google tem os roteadores, tem a infraestrutura dele. Tem outras possibilidades também. Às vezes ele não vai ter essa conexão direta com o cliente, com o provedor de conteúdo, né? E ele também não vai ter uma CDN do Google. Então a gente tem outras duas possibilidades, que seria aqui eu botei como um PNI, mas eu vou assumir que é um trânsito, né, que a gente chama, que é ele comprar esse tráfego de um outro provedor de internet. Então, outro provedor de internet pode ter esse servidor do Google e esse provedor vai pagar para um outro provedor esse conteúdo, tá? Ele vai pagar pelo acesso, pelo transporte desse conteúdo para um outro provedor, que pode também ter a CDN do Google e pode também ter a conexão direta com o Google. E aí uma outra possibilidade para a gente tentar entender um pouco mais a grandeza de tudo isso é que existem PICs, data centers, que interconectam vários provedores que têm presença. Eu gosto de falar que eles têm armarinhos cheios de roteador e servidor dentro de um shopping gigante com vários andares, né? Que eu vou explicar também mais pra frente melhor como funciona. E isso se conecta através do IX, né? Eles podem se conectar diretamente dentro dos data centers, mas eles podem se conectar via IX também. Então, é uma outra forma que tem um preço diferente do PNI, ou do trânsito, ou da CDN, seja lá o que for. Mas é uma outra forma de se conectar, tá? E aí, ainda para mostrar um pouco maior da questão, é que existem vários data centers, tá? E os data centers, esses shoppingzão, eles se interconectam entre eles para o tráfego justamente poder ir de uma ponta a outra do país, ou seja o que for. Então, a gente começa a ver que é uma rede de redes mesmo. São cidades que se conectam por estradas. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero mostrar, que é um negócio muito, muito bem estruturado, que foi se construindo ao longo dos anos e que a gente não tem muito uma visão geral disso, né? E, enfim, eu vou mostrar agora um pouco dessa, só uma curiosidade, né? Essa infraestrutura de PICs e data centers aqui em São Paulo, né?
e no Brasil também, que eu acho que vai estar aqui, ó, tá? Mostrando primeiro aqui, ó. São Paulo, isso aqui é o IXBR, tá? Que é uma organização que de certa forma centraliza isso, mas não é muito bem centralizado, ele organiza, tá? E a gente tem vários data centers. Então imagina vários shoppings espalhados por São Paulo, tá? Que tem vários provedores de internet conectados em cada um, vários provedores de conteúdo dentro de cada um, e isso tudo vai estar interconectado, tá? A gente tem aqui um dos maiores de São Paulo, se eu não me engano, é aqui o Equinix SP4, eu acho que pode ter algum outro, mas esse é um que eu fui presencialmente, que eu conheço, e é imenso. Então, aqui a gente pode ver que são, aqui agora, ó, é 12:30 de um sábado, tem 4 teras de tráfego indo para ele e 3 teras voltando. Se você fizer uma média de 20 MB, né, por usuário, a gente consegue extrapolar isso para um número absurdo de pessoas usando a internet agora somente nesse data center, tá? Tipo, não exatamente usuários, mas ter uma noção de quanto tráfego está passando, tá? Então isso aqui é uma estrutura imensa, tá? Para ter uma ideia, São Paulo é um dos maiores centros de troca de tráfego, né? Ponto de troca de tráfego do mundo, tá? Eu, se eu não me engano, em 2021 tinha sido considerado o maior, e eu acho que ainda é o maior, eu teria que ir um pouco mais atrás dessa informação. Mas São Paulo tem muito tráfego, a gente vai olhar aqui, ó, 20 teras de tráfego. É absurdamente muita coisa que passa aqui no meio, tá? E para a gente ter uma visão, né? É maior do que Nova York, maior do que Miami. Tudo bem que você tem que considerar os cabos submarinos que passam nessas regiões, mas maior que Fortaleza também, que é muito grande, maior que o ponto de troca dos Países Baixos, né? E para a gente ver como que a gente está bem estruturado nessa parte de internet, tá? Eu vou trazer uns dados interessantes também sobre CDNs para aqui no Brasil, que tem uma quantidade absurda de CDNs aqui no Brasil. Se eu não me engano, são 2.000 de Facebook, por exemplo, que nos Estados Unidos tem 150. É um número realmente absurdo, tá? E aqui a gente tem o tráfego total do X no Brasil, tá? Então, aqui diário bateu 30 e poucos teras, né? 34 teras, mas geralmente quase bate 40 teras, tá? Eu acho que para esse vídeo, eu acho que era isso mesmo que eu queria mostrar, né? E só para instigar um pouco a continuar vendo os vídeos, tá? Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas é muita coisa para falar. E no próximo vídeo eu vou tentar comentar e introduzir um pouco mais o conceito de IPs, tá? Explicar um pouco melhor o funcionamento dos IPs, como que ele está estruturado, e explicar também um pouco mais dos ISPs, né? Então conceitos de ASNs, que são tipo CPF, de provedores, explicar um pouco da parte dos tipos de conexão, então trânsito, a CDN, por exemplo. Então vou estruturar isso e vou trazer num próximo vídeo. Mas são algumas curiosidades que eu queria trazer aqui para vocês já, para ter uma ideia justamente não só da parte de internet, mas o quão bem o Brasil é estruturado na internet, comparado com outros países e outros lugares do mundo, tá? Então, acho que é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários do YouTube, que eu vou dar uma olhada e vou responder. Mas eu pretendo fazer talvez um vídeo por semana para explicando melhor, e talvez no começo do próximo vídeo tirar essas dúvidas e explicar de uma forma mais aprofundada, né? Conforme a gente for seguindo. Então, obrigado aí por ver e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Valeu!